Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas e gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava as suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que lhe deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, mas no próprio céu. A carta aos Hebreus nos fala dessa ação que Cristo realiza através do seu sacrifício. Ele se torna o sumo e eterno sacerdote que realiza agora definitivamente o sacrifício para levar a humanidade à salvação. Ao longo dos anos, os sacerdotes do Antigo Testamento entravam no templo e ofereciam ali no templo o sacrifício para a remissão dos pecados, ou melhor, para a purificação dos pecados, para implorar a Deus o perdão dos pecados do povo. Então todo ano o sacerdote era escolhido e entrava no templo, e ali ele fazia o sacrifício. Sacrifício esse que todos nós já conhecemos: a imolação de um cordeiro, o sacrifício de um dos animais. Mas a carta aos Hebreus hoje nos fala que Cristo, como esse sacerdote, não vai mais entrar no santuário construído como este que nós estamos agora, mas no verdadeiro santuário, que é o céu. E ele não vai oferecer um sacrifício qualquer, um cordeiro. Ele vai se oferecer, ele vai ser o cordeiro. E é por isso que o seu sacrifício se torna eterno. E assim como o homem morre uma única vez, assim também o sacrifício de Cristo se torna único por toda a eternidade. Só que, meus irmãos, o sacrifício de Cristo só tem validade, ou seja, ele só consegue nos alcançar, ele só consegue realizar em nós se nós também unirmos o nosso sacrifício ao dele. Porque, sendo cada um de nós, através do batismo, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, nós temos que fazer o mesmo oferecimento que ele fez. Por isso, para tomarmos posse e parte desse sacrifício, cada um tem que oferecer o seu. E aí, recebe maior graça quem tiver maior coragem de se entregar. Nós vemos o exemplo das 2 leituras, tanto a primeira quanto a do Evangelho, das pessoas que fizeram essa experiência da confiança. O profeta, ele vai até a cidade de Sarepta, até a região, e lá ele encontra uma mulher que já estava praticamente à beira da morte, aguardando o momento em que o alimento acabaria e ela esperaria, por meio da fome, a morte chegar. E quando esse profeta se dirige a essa mulher, ele imediatamente faz um pedido: por favor, traga-me numa vasilha um pouco de água. E a mulher vai, como é muito comum
numa região, as pessoas serem acolhedoras, principalmente no interior, né? As pessoas terem essa cultura de acolher bem, mesmo que não tenha nada a oferecer, a mulher, né, imediatamente vai para buscar água. Mas o profeta diz: por favor, traga-me também algo para se alimentar, um pão. E qual é a resposta da mulher? Pela vida do Senhor teu Deus, eu não tenho. A única coisa que eu tenho é um pouco de farinha e um pouco de azeite. Por isso estava indo buscar uma lenha para cozinhar o único pedaço de pão que poderia sustentar a mim e meu filho, e depois esperar e aguardar a morte. Mas o profeta, ele não se compadece, vamos dizer assim, né? Talvez no tempo de hoje nós poderíamos dizer isso. Mas que homem rude, que homem sem educação, já foi chegando logo e fazendo um pedido, não perguntou se ela estava precisando de ajuda, se ela tinha alguma necessidade, se ela podia fazer aquele favor. Nós não ouvimos o profeta falar isso. A senhora teria condições de me ajudar? A senhora tem condições de poder me alimentar? E mesmo ela tendo respondido isso, ele também não disse: tudo bem, eu vou tentar achar alguém para te ajudar, vou tentar achar alguém para colocar você numa condição melhor. O que o profeta responde? Vai e faz o que eu te ordenei. E essa mulher confia na palavra que o profeta dirigiu a ela. E qual foi essa palavra? Vai e faz o que Deus está te ordenando, o que Deus está te pedindo, porque não vai faltar o azeite no teu jarro e a farinha na tua vasilha. E a mulher confiou, e realmente não faltou. Só que nós nos esquecemos, e às vezes passa despercebido, algumas outras palavras. Por isso a importância da gente estar sempre atento, escutando, não só com os ouvidos, com o coração e com a mente, a palavra de Deus. Porque às vezes uma frase pode passar despercebido e deixar, que a gente cresça e aprenda. O profeta, quando se dirige a ela, diz: vai e não vai faltar a farinha e nem o azeite, até que a chuva caia sobre a terra. E por que o profeta diz isso? Para não tornar essa mulher uma pessoa mal acostumada e acomodada, coisa que muitas vezes nós somos. Porque é muito fácil nós ficarmos de braços cruzados e esperar que tudo caia do céu. É muito fácil a gente pedir a Deus e esperar que Deus nos conceda e não fazermos esforço algum. O profeta é muito claro: se você confiar e colocar em prática o que estou te pedindo, Deus, com a sua divina providência, não vai lhe deixar faltar. Porém, até que a chuva caia. E por quê? Porque o dia que a chuva cair sobre a terra, você vai ter condições de plantar, você vai ter condições de colher, com o suor do teu rosto você vai se sustentar. E nós não podemos nos esquecer disso. Eu me recordo aqui de uma professora que eu tive no seminário, que um dia chegou indignada pelo fato de sair da sua casa, pegar o ônibus às 5 horas da manhã, e lá no ponto de ônibus, ela vinha de Jacarepaguá para dar aula em Niterói, 5 horas da manhã, ela se depara com uma pessoa grávida, saindo da porta de um bar, 5 horas da manhã, e dizendo o quê? Eu quero mais é ter mais filho para o governo me sustentar. Quanto mais eu tiver, mais condições eu vou ter de se sustentar. Isso traz ou não traz indignação para quem é trabalhador? Uma pessoa que ao invés de procurar corrigir a sua vida, colocar uma ordem, uma disciplina, quer ficar sempre ganhando benefícios. Então isso traz indignação. O professor chegou na sala de aula, imagina uma pessoa que acorda todos os dias, 5 horas, o sol trabalho, pegar trânsito, ter que fazer todo um sacrifício para ganhar o sustento no final do mês, e uma outra falar isso. Então, nós temos que pensar, muitas vezes, na vida espiritual também, não é só na vida material, mas na vida espiritual, nós somos assim. Nós queremos receber de Deus tudo, mas não queremos fazer nenhum esforço.
E é interessante porque no Evangelho, Jesus, ao ensinar os apóstolos qual é a verdadeira atitude de entrega, ele fala que o valor maior para Deus não é a quantidade, mas aquilo que foi dado de coração. Porque muitos ricos depositaram várias quantidades de moedas naquele cofre, mas Jesus mostra para os discípulos que a melhor oferta, a que realmente significava para Deus, foi a oferta das 2 míseras moedas daquela viúva. Por quê? Porque ela estava dando tudo o que ela tinha e não o que lhe sobrava. E aí você deve fazer essa reflexão: o que eu dou para Deus? O que me sobra ou tudo que eu tenho? Porque nós enchemos e preenchemos o nosso dia muitas vezes com as nossas responsabilidades, com o nosso trabalho, com as nossas preocupações, com a atenção que temos que dar à nossa família, ao nosso estudo. E aí, quando sobra um tempinho, a gente lembra de rezar. A gente lembra de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazer o sinal da cruz e dormir. Ou seja, eu dou o que restou para Deus. E às vezes o que restou é um bocejo, né? Vou começar a rezar o texto, não consigo nem fazer a primeira dezena, porque o que me restou ao longo do meu dia deveria ter sido dado a Deus o que era dele, sem contar aquilo que deveria ser a nossa obrigação, né? Que é o culto divino todos os domingos, todo final de semana. É vergonhoso quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Existem alguns lugares, e isso vai muito de cultura, né? De regiões, que dificilmente o católico falta à missa. Mas existem outras regiões que faltar missa é a coisa mais comum para os católicos. E aí a gente deveria pensar: é a coisa mais comum deixar Deus para segundo plano, deixar Deus para a última coisa, o último espaço da nossa vida. Ou seja, eu vou dar para Ele o resto, enquanto Ele deveria ser o centro, o principal. Toda a minha vida deveria girar em torno de Deus. Primeiro Deus e depois as outras coisas. Mas não, a religião é uma mera prática costumeira de uma tradição familiar, ou é uma mera prática supersticiosa, que eu só vou buscar quando eu precisar. Nós deveríamos ter vergonha disso, porque quando nós olhamos, né, para uma pessoa justa, e eu não digo uma pessoa nem de fé, mas a gente vai encontrar isso até na sociedade, pessoas que nem creem em Deus, mas são pessoas corretas e pessoas justas. Elas são coerentes com o que falam, com aquilo que professam. Só assumem aquilo que podem dar conta, ou aquilo que verdadeiramente acreditam. Se um ateu que vive correto a sua vida e de maneira justa se converter, vai se tornar um grande cristão, um grande católico, porque ele vai levar muito a sério a religião. E nós deveríamos pensar, assim como essa viúva: será que nós hoje somos capazes de fazer também a nossa oferta, de dar o nosso tudo? Ou será que nós vamos fazer como os ricos que depositavam as esmolas? E não digo as esmolas do dinheiro, mas as esmolas do que sobram do tempo da nossa vida, do espaço que a gente dá para Deus. Como dizia, Jesus entrou no santuário, mas Ele espera que todos nós entremos com Ele como seu corpo. E para isso cada um tem que fazer a sua oferta e o seu sacrifício. Na hora do ofertório, nós não colocamos somente a oferta material. Na hora do ofertório deveria ser colocado também ali a nossa vida. Nós deveríamos dizer: Senhor, aqui está também o meu coração, aqui estão as minhas preocupações, aqui estão as minhas necessidades, as minhas angústias, as minhas misérias, aqui está a minha família, aqui está o meu casamento, os meus pais. Mas muitas vezes, ao invés de fazer isso, a gente prefere assumir a responsabilidade e não damos conta. Nós temos que aprender a ofertar a Deus o que temos, e não é só o material, é também o espiritual. Ofertar, por exemplo, o novo ano que vai se iniciar, ofertar o final deste ano e entregar nas mãos dele, confiando
A primeira viúva confiou e houve a resposta divina. Houve imediatamente a providência agindo na vida dela. E nós? Qual vai ser a resposta que nós vamos dar? Nós temos que tomar posse disso. Se eu quero, junto com Cristo, entrar nesse santuário que é o céu, eu preciso tomar posse desse sacrifício, porque Ele fez isso. E quando nós fazemos a nossa oferta, junto com o pão e o vinho, que vão ser consagrados e vão se tornar o corpo e o sangue de Cristo, vão se tornar também as nossas entregas, as nossas súplicas, as nossas necessidades, em graças e bênçãos e dons para a nossa vida. Mas tudo depende da oferta que fazemos. Quem oferta muito, ou seja, quem confia ao ponto de se entregar plenamente, recebe de Deus a resposta também eterna. Mas quem procura ser medíocre, entregar pouco, achando que Deus não é capaz de fazer nada, também não pode querer colher muito, porque essa graça não vai ser suficiente. Então peça ao Senhor que essa missa de hoje te conceda isso, a coragem e a ousadia e a confiança que Ele proporcionou a essas mulheres, também ao seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio